Bom dia, rapaz do Senhor Jesus, a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a vida dos familiares. É um prazer imenso poder, nesse dia lindo, maravilhoso, poder compartilhar contigo a bendita palavra de Deus. Amém. E nesse momento eu quero orar pela tua vida, orar pela tua família, orar pelos teus parentes, né, para que Deus venha fazer um rebuliço santo no meio de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Deus tem uma palavra profunda para te passar, para que você venha receber essa palavra em teu coração nesse dia de hoje. Amém? Prepare-se aí. Você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, a palavra de Deus hoje é top para a tua vida. E não foi por acaso que Deus nos colocou no meu coração essa passagem. E eu gostaria de compartilhar contigo. Amém? Glória a Jesus. Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, nós te glorificamos. Senhor Deus, nós te exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de poder estar vivo. Ó Deus, de poder acordar pela manhã, ó Deus, de suspirar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade que tem sido constante, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, porque vivemos num planeta, num mundo, Senhor, cheio de violência, Pai, cheio de acidentes, cheio de pessoas má, assalto. Senhor, tem se multiplicado, mas mesmo assim, no meio de tudo isso, Senhor, a Tua bênção, o Teu livramento tem se estendido, Pai, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares. O Senhor tem guardado. Eu quero lembrar, Senhor, da minha tia, onde perdeu o ente querido. Nós sabemos que é um momento difícil, mas nós queremos, Pai, que o Senhor opere na vida de cada um deles, de toda a família, trazendo sobre ele o conforto. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua paz, o Teu amor esteja sobre eles, fazendo, Pai, eles entender que nós nascemos um dia, mas também morremos um dia. Que o Senhor, Pai, tome eles na Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor. Guarda eles, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Pai, as nossas vidas, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa também a vida de São Guilherme, de saúde. Ó Deus, que o Senhor tire dele todas as dores do corpo. Ó Deus, que o Senhor recupere sua saúde, para que ele venha ter uma saúde, Pai, abençoada, em nome de Jesus. Abençoa também do Ronaldo, abençoe esse ambiente, esta casa, Senhor, em todos os sentidos, espiritual, material, assim como o Senhor tem cuidado todos os dias. A Tua presença, Senhor Deus, aqui neste lugar, seja real, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, todo mal, Senhor, todo que levante do inimigo que queira, Senhor, prejudicar a vida de cada um deles, nós já damos ordem. Na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra. Abençoa também a minha esposa, abençoa também a minha filha. Ó Deus, abençoa a vida dos meus netos, de toda a minha família, Pai, aqueles de perto, aqueles de longe. Que o Senhor vá ao encontro de cada um deles nesse dia de hoje, guardando e livrando, Senhor. É isso que eu lhe peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço também pelo privilégio de poder estar aqui nesse lugar, nesse momento. E aqui estamos diante da Sua presença para aprender um pouco da Tua palavra. Pedimos ajuda, ó Deus, ao Teu Espírito Santo que venha nos ajudar a entender, compreender. Ó Deus, não queremos apenas ler o que está registrado nessas linhas. Senhor, nós queremos entender o que está por trás da linha, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, entender o Teu sentimento, o sentimento de Deus. Nós queremos entender, compreender, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos apenas ficar só nas letras, não. Mas nós queremos ser envolvido, ó Deus, pelo Teu sentimento. É isso que nós queremos, Jesus. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado também por essa tão grande salvação através de Jesus naquela cruz. Muito obrigado, Jesus.
eu oro já agradecido. Muito obrigado, amém, e glória a Jesus. Amém, né? Glória a Jesus. A palavra de Deus diz aqui, em Ezequiel capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. Se eu fosse colocar o tema da mensagem de hoje, eu colocaria essa passagem, né? O tema da mensagem seria: a responsabilidade é pessoal. Amém? Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, você pode abrir a palavra de Deus aí, referência a essa passagem. Essa passagem está tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Evangélica. Aí você pode meditar e nós juntos iremos estudar a bendita palavra de Deus. E aqui nós vamos aprender um pouco, né? Aquilo que Deus quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Diz assim a bendita palavra de Deus aqui no versículo 4 de Ezequiel capítulo 18. Né? Deus diz, a palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que peca, essa morrerá. Né? Entenda a linguagem da palavra de Deus dizendo, aqui no versículo 4 aqui de Ezequiel, né? Do capítulo 18, quando Deus está chamando a mim e a tua atenção a respeito disso, dizendo que eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que peca, essa morrerá. Né? Para que a gente venha entender essa linguagem de Deus para nossas vidas, né? A gente tem que entender o que significa, o que Deus está dizendo da palavra alma. Ele não está dizendo uma alma baseada em espírito, em algo que assombroso, não. Nós somos uma alma. Eu sou uma alma, qualquer ser humano é uma alma. Veja que está registrado lá em Gênesis, onde Deus fez o homem, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus soprou em sua narina e o homem se tornou-se alma vivente. Então, o homem em si só, ele é uma alma vivente. Deus soprou em sua narina, como diz o texto bíblico, e o homem se tornou-se alma vivente. Então, uma alma é uma pessoa, né? Não é um algo do outro mundo. Não, é um ser humano, ele é considerado perante Deus uma alma vivente. Amém? Para que a gente venha capitular, né, aquilo que Deus quer falar ao teu coração nesse dia de hoje. Amém? Glória a Jesus. E a Bíblia diz aqui na parte B do versículo 4 do capítulo 18, na parte B, dizendo que a alma que peca, essa morrerá. A palavra morrer, se a gente for entender, for compreender na linguagem, assim, numa visão humana de hoje aqui na Terra, a gente acha que o morrer é ser destruído. Não existiria, não vai existir mais. Não é nesse sentido que as escrituras estão chamando a mim e a tua atenção. A palavra de Deus está dizendo aqui que a alma que peca, essa morrerá. É no sentido de quando a pessoa peca, né? Quando a pessoa desobedece às escrituras e à palavra de Deus, ela peca. E não automaticamente essa pessoa ela não tem mais ligação com Deus. Entendeu? Ela não tem ligação com Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que peca, né, é ser desligado de Deus. Entendeu? Aí a gente vai entender alguns versículos aqui de Ezequiel capítulo 18, para que a gente venha entender e compreender como nós, ou eu e você, como podemos pecar ou desobedecer a palavra de Deus. Amém? Aqui no versículo 5 diz o seguinte, olha que diz a palavra: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça,
não comendo sobre os montes. O que significa comer sobre os montes? Onde as escrituras estão chamando a minha e a tua atenção. Aqui está falando sobre idolatria. Ó, tem muitas pessoas que faz sacrifício e vai para os montes, né? Os montes. Não comendo sobre os montes, comendo sobre os montes. Leva sacrifício para adorar outros deuses que você nem conhece, você nem sabe. Deus já está aqui, ó, proibindo. Opa, olhe, isso aí eu não quero, eu não aceito isso. Tem mais, ó. Nem levantando os seus olhos para os ídolos. O que é ídolo? Ídolo é idolatria. Qualquer imagem de escultura, qualquer algo que você coloque no lugar de Deus, né? Deus não aceita ser adorado ou ser venerado por terceiro plano. Ele não aceita. Ou segundo plano. Ele tem que ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. Ou você aceita Jesus, ou adora ele, aceita ele para viver o 100% dele, ou ele não aceita, né? Por isso ele está dizendo aqui, ó, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos, que é a idolatria da casa de Israel, não contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher em sua separação, né? Mas o ponto que eu quero chegar e quero tratar a respeito disso é aqui, no versículo 7. Não oprimindo a ninguém, tomando ao seu devido, ao seu penho, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro ao usário, não recebendo demais, quer dizer, aqui está falando de juro, emprestar dinheiro, né, e receber um valor além daquilo que tu emprestou. Você pode ter, né, emprestar, ter uma pessoa que tenha dinheiro e ele quer fazer um investimento, e aí ele quer receber um juro, pode ser um juro, né, seja correto, certo, não queira receber demais, emprestar 100 e querer receber 100, né, e aí que seria 200, isso não está certo, receba a porcentagem, né, aí Deus já está proibindo, né, no versículo 9, eu estou lendo aqui em Ezequiel capítulo 18, no versículo 9 agora. Andando no meu estatuto. O que é estatuto? Palavra de Deus, essas escrituras. A palavra de Deus aqui é estatuto. Olha, andando em meu estatuto, guardando o meu juízo para a obra, segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho, olhe, tudo isso que eu te falei, né, se a pessoa fizer essas coisas, né, cumprindo as regras, como diz aqui no versículo 5, que pôs o homem justo fazer juízo de justiça, cumprindo a vontade de Deus, aqui no versículo 9 ele está dizendo que essa pessoa comandou no seu estatuto, obedecendo à vontade de Deus, certamente viverá, como diz aqui no versículo 9, na parte B, no final. Como assim diz o Senhor Jeová. Ele vai viver, essa pessoa, porque ele cumpriu, ele fez justiça, ele agiu conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Aí, se essa pessoa, ou este homem, ou essa mulher, ela teve um filho, gerou um filho, tem um filho, aí a Bíblia vai explicar. Olha, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, quer dizer, assaltante, bandido, olha, essa pessoa, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa obediente à palavra de Deus, mas de repente ela gera um filho, e aquele filho se torna um bandido, um assaltante, um ladrão, derramador de sangue, e fizer o seu irmão, né, e fizer ao seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles que virem, mas antes come sobre os montes, contamina a mulher do seu próximo, e oprime os aflitos e o necessitado, pratica roubo e não torna o penho, levanta os olhos para os ídolos e comete abominação.
Aqui fala no versículo 12. Veja, é totalmente ao contrário do pai. O filho vai agir totalmente ao contrário. O pai é honesto, é trabalhador, é obediente à palavra de Deus, e o filho vai agir totalmente ao contrário. Vai fazer tudo aquilo que aborrece Deus. Ele vai viver na eternidade? Vamos entender. No versículo 13 diz assim: e fala sobre até emprestar. Empresta com o usuário, recebe demais, olha, porventura viverá? A Bíblia diz aqui na parte B do versículo 13, diz assim, não viverá. De todas estas abominações que ele fez, certamente morrerá. Ó, e o sangue, e o seu sangue será sobre ele. Ou então ele vai ter uma sentença, né? Ele não vai viver na eternidade. Porque só existe dois caminhos: salvação e condenação. Ou você obedece ou desobedece. Não existe três opções. Só existe duas. Então, quando as escrituras estão chamando aqui a minha e a tua atenção a respeito, dando, né, a entender de duas histórias contadas aqui, que é do pai que é justo e do filho que é injusto, e dando para ele, né, dando para nós a resposta dizendo que Deus vai agir conforme as tuas obras, conforme o que tu pratica. O que você pratica, né? Não o que tu fala, é o que tu faz, é o que tu pratica. Isso responderá diante de Deus. Está entendendo como as coisas funcionam? Aqui no versículo 14. Eis que se ele gerar um filho que, vendo todos os pecados que o seu pai fez. Aí já está contando outra maneira. E se essa pessoa gerar um filho que for honesto, que ele não faz nada que o seu pai fez? Os pais dele eram rebeldes, né? Era um homem que vivia na idolatria, vivia no pecado. E se ele gera um filho e faz totalmente ao contrário, né? Não faz nada de errado, é justo, como diz a palavra de Deus aqui, né? Dizendo aqui no versículo 14, olha, eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo e não comete coisa semelhante, olha, ele não vai cometer coisa semelhante ao que seu pai fez, ele vai agir totalmente diferente. Não come sobre os montes, olha, ele não pratica, né, idolatria, não levanta os olhos para os ídolos, porque é uma pessoa que não se envolve com outros deuses, Deus com letra minúscula, né? Observe aí. Deus com letra minúscula. Deus não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, não oprime a ninguém e não reteve o penho, e não rouba, ó, e dê o seu pão ao faminto, cobre o nu com o vestido. É uma pessoa boa, né? Desvia os aflitos, né? Desvia os aflitos da sua mão e não recebe usário, nem demacia. E faz o seu juízo e anda no meu estatuto. O tal não morrerá pela maldade de seu pai. Então, a responsabilidade ela é pessoal. Ela não depende do outro. Cada um vai dar conta pelos seus atos perante Deus. Olha, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, ou fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade, né? Pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, né? Aqui no versículo 19,
Aí pode dizer que Deus faz uma comparação, dizendo, né? E se existir alguém dizer assim, mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do seu pai, ou à maldade do pai? Isso é uma pergunta. Porque o filho fez juízo e justiça. Guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Olhe, a alma que peca, essa morrerá, né? No sentido morrerá, quer dizer, no sentido não vai morrer, não vai acabar. Morrerá, quer dizer, se distanciará de Deus, né? Vai viver no mundo sem Deus, na eternidade, lá no caldeirão. Ó. A alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Olha. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus caminhos, todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Né? Aqui no versículo 21 está dizendo o seguinte, mas se o ímpio se converter, a palavra se converter significa dar meia volta. É como se você vai no caminho e você vai e percebe que lá na frente tem um precipício, né? Aí alguém te avisa, ó, não vai lá não, que lá é emboscada. O que ele vai fazer? Ele vai dar meia volta, ele vai voltar. Significa voltar, significa se converter, né? Voltar para Deus. No versículo 21, dizendo que se o ímpio se converter, o ímpio é o homem, a pessoa sem Cristo. O ímpio é o homem, a pessoa sem Deus, o homem sem Jesus. Ele está lá no mundo, praticando tudo que é errado. Aí a pergunta seria, Deus diz, faz uma pergunta e ele mesmo responde, porque nós não sabemos responder. Por isso que as escrituras, ela faz a pergunta e ela mesmo responde. Entendeu? Eu tenho que observar. No começo é uma pergunta, no final ela é uma resposta, para que você entenda. Ela vai trabalhando assim. Então, quando as escrituras está chamando aqui a minha e a tua atenção, aqui no versículo 21, dizendo que, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente, a Bíblia diz aqui, a palavra está garantindo, né? A palavra de Deus está garantindo, dizendo que certamente ele viverá. Ele não vai morrer. Ele vai viver com Jesus, com Deus na eternidade. Deus não vai pegar ele e jogá-lo no inferno, não. Ele vai viver. Por quê? Ele se converteu. Ele estava no mundão. Ele vivia no mundão, praticando tudo que era errado. Mas ali caiu em si. Né? Ele observou, rapaz, esse caminho aqui está errado. Né, tudo que eu estou fazendo aqui não agrada a Deus, então eu vou mudar de vida. Eu vou voltar os caminhos certos, que é a palavra de Deus. Aí vai começar a fazer o quê? Vai fazer juízo e justiça. Vai começar agora a praticar o juízo e a justiça de Deus. Aí a Bíblia promete que ele certamente viverá. Ele não vai morrer eternamente. Ele vai viver eternamente. Você consegue capitular isso? No versículo 22, olhe, e de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Olha, veja que palavra, né? Então, Deus não levará em conta o que ele praticou antes. A pessoa pode ser um bandido miserável. Ele pode ter roubado, matado até mãe, pai, filho. Ele foi um pior bandido. Mas se ele se converter ao evangelho, à palavra de Deus, e dizer assim, puxa, eu pequei. Fiz aquilo, mas não. Hoje eu estou me arrependido. Me arrependo. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 22, ó, de todas as suas transgressões. O que é transgressões? Pecado que ele cometeu. Coisas erradas que ele cometeu. Aí Deus diz que
né? No versículo 22. E todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Deus não vai lembrar mais disso. É como você chegar diante de Deus com a ficha desse tamanho e você pedir perdão para ele, ó, Senhor, o negócio é o seguinte, tá aqui as minhas dívidas. Ó, tudo aqui meus pecados. E é muito. Aí Deus chega e fala para você assim, ó, vem aqui, deixa eu ver aqui as suas transgressões. Aí Deus pega, deixa eu pegar, fazer uma ilustração. Né? É como se Deus chegasse diante de você, você chegasse diante de Deus, né? Ó, vou mostrar para você como é que significa. Imaginamos que você tem uma ficha criminal absurda, né, diante de Deus. Todos os pecados de toda a tua história de vida que você cometeu, tá tudo acumulado lá. É igualmente lá na delegacia. Aí quando ele puxa a ficha, olha, tá nos 2, 3 metros de ficha de crime que você cometeu. E aí você observa e diz assim, nossa, tô frito, eu tô ferrado mesmo. Pelo jeito, o meu lugar é o inferno mesmo, não tem jeito, porque a minha dívida eu não posso pagar. E é verdade, você não vai poder pagar. Sozinho, você não vai conseguir pagar. É uma dívida absurda. Aí você chega, pega essa dívida e se arrepende dos seus pecados. Fala, nossa, eu não posso pagar porque eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu perdoo meus pecados, Senhor. Aí Jesus faz isso, você pega aquela dívida e leva até Jesus. Aqui tá o que eu tô devendo. E eu não tenho como pagar, não. E aí você se arrepende, Senhor, me perdoa por esses atos aqui que eu cometi. Eu quero voltar para a tua palavra agora. Eu não vou praticar mais essas coisas mais, não. O que é que Jesus faz? Jesus pega toda a tua dívida. Você não merece, porque a salvação era pela graça. Você não merecia. Você não merecia. Você merecia, sim, o caldeirão, ao inferno. Mas aí Jesus fala assim, eu sei que você não merece. Mas como você está falando que pediu perdão, está pedindo perdão para mim, tá bem. Então eu vou rasgar a sua dívida. Beleza? Você não deve mais nada. A partir de hoje, você vai viver uma nova vida, ok? Né? É nesse sentido, quando as escrituras chamando aqui a atenção. Você não me deve mais nada. Você pode ser o pior bandido. Né? Observe o texto. Você que é católico, você que é espírito, eu não sei onde essa palavra vai chegar. Eu não sei que casa vai entrar. Mas eu creio que alguém vai ouvir essa palavra. Você pode ler aí na tua casa, aí, ó, tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica, aí em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 22. Você pode dizer assim, nossa, não tem mais jeito na minha vida. Nossa, eu pratiquei muita coisa errada. Não interessa. Você pode ter praticado o que você deu na teia, mas se você voltar para a palavra de Deus e você parar e analisar e pedir perdão para ele, com certeza, Deus não vai te abandonar. Não vai. Ele vai te perdoar. Amém? É como diz o texto bíblico. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Deus não vai jogar na tua cara mais. Quem faz essas coisas, que joga na tua cara, isso é o diabo. Quando você peca, o diabo vai lá e fala assim, você mesmo, você é um miserável mesmo. Você não precisa, você precisa ser levado para o inferno mesmo, porque você não tem jeito não. Deus não faz isso. Deus te perdoa, ele apagará de ti todas as tuas transgressões. Como está registrado aqui no versículo 22, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. E pela sua justiça que praticou. O que foi a sua justiça que praticou? Porque você se arrependeu. Olha a justiça agindo. Né? A justiça é uma troca. Você pratica a justiça, ela retorna. Quando você desobedece à justiça, ela retorna ao contrário. Sabe como é que as coisas funcionam? Então, como você praticou a justiça, né?
Aí a Bíblia diz que praticou e viverá. A promessa é: você vai viver para a eternidade, porque você praticou a justiça, voltou ao caminho, né, da palavra de Deus. No versículo 23, né, aqui Deus faz uma pergunta que muitos, né, nem eu saberia responder, mas Deus é um Deus sábio e inteligente, ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondeu a pergunta. Olha, você vê que tremendo, né? Aqui no versículo 23, ó, Deus faz a pergunta dizendo assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio? Deus faz uma pergunta. Desejaria eu? Deus está dizendo para ele mesmo, né? Vamos fazer na linguagem popular, uma linguagem do mundo hoje, uma linguagem que todo mundo entenda. Deus está dizendo: desejaria eu a morte de uma pessoa que está no mundo da droga hoje, uma pessoa que está lá no mundão, que não conhece a minha palavra? Deus está dizendo: não, eu não desejo que ele morra, que ele vá para o inferno. Não desejo de jeito nenhum. Eu quero salvá-lo. Olha, você vê que as vontades de Deus é diferente das nossas? Quando nós se irritamos com alguém, nós automaticamente nós falamos assim: que vá para o inferno, que exploda, né? Nós agimos assim. Mas com Deus não é assim, né? Deus já age diferente. Né? Deus já age diferente. Deus fala assim: não, eu não desejo que ele morra. É como diz aqui, é uma pergunta que Deus está fazendo para a minha vida e para a tua vida. Ei, é você que está nos assistindo. É para você mesmo essa palavra. Desejaria eu a morte de um ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo. Olha, a resposta: não desejo. Né? Não desejo. Antes que ele se converta do seu caminho e viva. Antes que ele se converta do seu caminho, na direção errada que ele está indo. Né? Antes que ele se converta e volte ao caminho certo. Volte a praticar as coisas certas. Amém? Pois então a resposta está aqui na parte B do versículo 23. Como diz, né? Diz o Senhor, Jeová: não desejo, ponto, antes se converta do seu caminho e viva. Olha, aqui no versículo 24 vai trazer uma ilustração, uma orientação para a minha vida e para a tua vida, você que está na igreja, você que vive nos caminhos do Senhor, vive obedecendo a palavra de Deus, mas cuidado, fique firme, né? Porque aqui no versículo 24 fala o seguinte: mas desviando-se o justo da sua justiça. Onde tem um ditado popular no mundão dizendo que salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é mentira. Não. A gente tem de lutar pela salvação dia e dias e mais dia. É uma rotina, não para. Você tem que estar ali, ó, constantemente. Você não pode, salvo, pronto, já é salvo, já acabou. Não. Você tem que lutar pela salvação. Todos os dias. Constantemente. Então, aqui no versículo 24, ela nos traz essa ilustração, dizendo que, mas se desviando o justo, quer dizer, o justo, se é uma pessoa que é salva, obediente ao evangelho, é uma pessoa que vive nos caminhos de Deus, e um dia ela bate na tela e fala: não, eu não quero mais seguir esse caminho, eu vou praticar as coisas que as pessoas do mundão fazem. Cuidado. Cuidado, tome muito juízo, tome muito cuidado nisso aí, porque a Bíblia pega pesado nesse sentido aí. Olha o que diz: mas desviando o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz os ímpios. Olhe, porventura viverá de toda a sua justiça que teve feito, se fazer memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele
morrerá. Então não levará em conta o que você praticou na época que você era cristão ou era evangélico, ou na época que você vivia uma vida certa. Tudo aquilo que você praticou não vai contar no dia que tu desviar. Não será contado. Entendeu? Como diz o texto bíblico. De toda a tua transgressão que tu cometeu, né? Tu vai morrer. Né? Tu vai morrer. Aí, no versículo 25, diz assim: dizeis, pois, o caminho do Senhor não é direito? Né? E ainda faz essa pergunta, né? Faz essa colocação, né? Tu que ainda diz ainda o caminho do Senhor não é direito? Tu chega ainda a dizer isso, que o caminho de Deus não é direito. Olha, a pessoa que chega a esse ponto, esse nível, né? De falar isso. Ou agora, né? Ou agora, casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Né? Olhe, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Olha, no versículo 26. Você pode ler aí na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, né? E aí você vai ter essa noção. A palavra morrer significa aqui, quando as escrituras chamam a minha atenção e a tua atenção, é se distanciar de Deus na eternidade. Você será levado a um lugar de tormento, morte eterna, porque só existe duas coisas: salvação eterna e condenação eterna. Só Jesus só falou essas duas coisas só: salvação e condenação. Ele não falou na terceira, não existe terceira, só existe dois caminhos, né? Aleluia. Glória a Jesus. No versículo aqui, eu estou lendo aqui Ezequiel, capítulo 18, né? Acabei de ler aqui no versículo 27, no 26, né? E agora eu vou ler o 27, ó. Mas se convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Olha, conservará este a sua alma em vida. Né? 28, pois que reconhecerá, né, se há 20, né, como diz o texto aqui, no versículo 28, né, pois que reconciliará e se convertir de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. E todas aquelas transgressões que ele cometeu, que ele praticou, se ele fez coisa errada, né? Aí você que está nos assistindo, você pode dizer assim, mas que coisas são essas que você fica falando que pode nos levar à condenação eterna? O que são isso? Quais são as transgressões que eu possa cometer e ser prejudicado na minha eternidade e não alcançar o céu e ser condenado? Nossa, tem tantos textos bíblicos, né, relatando sobre isso, você ainda não aprendeu ainda? Se você for lá no Gálatas, vamos lá em Gálatas, você pode abrir aí na Bíblia Católica, aí na Bíblia Evangélica, Gálatas. Nós temos todo o tempo do mundo aí para aprender, amém? Gálatas capítulo 5, você vai aprender um pouco com a palavra de Deus, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Passei aqui em Timóteo, né? Mas não é Timóteo. Ó, Gálatas capítulo 5,
no versículo 16. Você pode abrir a sua casa aí, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que chama, né, as obras da carne e os frutos do Espírito, né? Aí nós vamos falar daquilo que prejudica o homem, né? Aquilo que levará o homem à condenação eterna, se a pessoa estiver cometendo essas coisas, né? Diz assim no versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não faça o que quereis. Né? O apóstolo Paulo, ele está me chamando a minha e a tua atenção a respeito de quê? Porque existem duas vontades dentro do homem. A vontade de Deus e a vontade da carne. A carne quer aquilo que agrada a ela, mas o espírito quer que agrada a Deus. E existe essa luta dentro do ser humano. E aqui no versículo, né, 18, né, eu estou lendo aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19 vai falar agora o que significa. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, ó, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, decisões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria e coisa semelhante a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, o que comete tal coisa não herdará o reino de Deus. Né? Essas são umas, né? Que fala aqui, ó, as obras da carne. Aí eu, como estou aqui pertinho aqui, eu vou aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios aqui, ó, você vai entender, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo, né, versículo 9. Veja que eu estava lá em Gálatas e Deus agora vai nos falar aqui em 1 Coríntios, você pode abrir, tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Lá está registrado também. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso é uma pergunta. Tu não sabeis, não? Que o injusto não vão herdar o reino de Deus? Aí no versículo 10, ó, não erreis, ponto. Nem os devassos, aí vem os tipos, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ferminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista. Olha a lista de pessoas que podem ficar de fora do céu. Né? Aí você pode dizer assim, mas isso aí eu não acredito muito não. Aí é problema teu. Eu falei, tá sendo avisado. Vamos lá para Apocalipse. O que diz? Vamos lá para Apocalipse. Né? Para a gente entender. Apocalipse 20. Aqui, ó. 21, 8. Você pode ler tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Tá registrado também. Lá, Apocalipse 21, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, o que é incrédulo? O que é tímido? Muitas pessoas sentem dificuldade de entender a palavra tímido.
O tímido aqui não está se relatando ou dizendo uma pessoa tímida de nascença, uma pessoa que fica tímida, não gosta de falar muito, fica ali reservado. Não é desse sentido. Não é desse sentido, não. O tímido aqui é comparado assim, vamos fazer uma ilustração para que você entenda e compreenda com mais clareza. Eu não posso aqui deixar algo aqui em dúvida para você. Não, de jeito nenhum. Estou aqui para esclarecer o que você, né, para que não fique dúvida. O tímido aqui se relata o quê? Imagine um casal. Um casal, o marido e a esposa, a mulher é crente e o marido não é crente. E aí chega no domingo de manhã ou domingo à noite, a mulher fala assim, eu quero ir para a igreja. Aí o marido fala assim, tá bem, eu vou te levar lá. Aí cata o carro e leva, né, a esposa no culto, na igreja. E aí, quando chega na porta da igreja, ele para o carro, ela desce, e aí ela faz o convite para ele. Vem, amor, vamos subir também? Aí ele chega, o que é que ele faz? Não, isso não é a hora ainda. Isso não é a hora ainda. Não, ele acha que tem hora. Ele acha que pode mandar no tempo. Entendeu? Então, no time, como é que é? Não, isso não é a minha hora ainda. Deixa por outra hora. Esse é o tímido que Deus está se referindo. Você prestou atenção como é? O que é incrédulo? Incrédulo são pessoas que não crêem na palavra de Deus. Ele não aceita a palavra de Deus. Ele não aceita. O incrédulo, ele arruma pretexto, ele arruma coisas para não acreditar na verdade. Ele aceita a palavra de Deus do jeito dele, não do jeito de Deus. Entendeu? Ele não aceita. Ele quer aceitar da forma dele. E da forma dele não funciona. Né? Só funciona da forma de Deus. Como Deus explica aqui. Como está registrado aqui. Né? Mas, quanto aos tímidos, que eu tinha falado, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros. O que é feiticeiro? Você não precisa nem falar, né? Você sabe quem é, né? Quem é feiticeiro? Aquele que mata galinha preta na escuzilhada, ó. Feiticeiro, tá falando a Bíblia. Né? Feiticeiro. E aos idólatras. O que é idólatra? Todos que adorem qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de ídolo, que tem um ídolo. Tanto de futebol, né, que tem ele como um Deus. Coloca ele na posição de Deus. Sai fora. Ó, aos idólatras. E todos os mentirosos. Você mente? Olha, é bom sair fora. Né? A todos os mentirosos. O que será a recompensa deles? A Bíblia diz, a sua parte será o quê? No largo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? Às vezes, né, quem sabe eu estou falando com o incrédulo aí. Quem sabe você que tem ouvido tudo que eu falei aqui e você ainda não acreditou. Né? Você ainda não achou que... Não, eu ainda não encaixou o que você está falando. Você é o incrédulo. Então eu vou deixar outro versículo que está aqui em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15. Olha o que diz a Bíblia da Palavra de Deus. Versículo 15 agora. Olha o que diz. Ficarão de fora os cães. Oxê, o que a Bíblia está dizendo aqui? Ficarão de fora os cães. Não está se relatando, não está falando novamente, né? Não está falando sobre cães de caso de bichos, animais, não. A referência aqui está se relatando que pessoas que vivem uma vida como cães, matando um ou outro, né? Estrupando filha. Isso é nesse sentido. A conduta dessa pessoa é igualmente o cão. Entendeu? É nesse sentido. Ficarão de fora esses tipos de pessoas que praticam essas coisas. Se ele não se arrepender e não voltar, né? Não se arrepender dessas coisas que ele praticaram e ficar nessa luta aí,
vão ficar de fora do céu. Ficará de fora os cães, de novo, ó, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e cometa a mentira. Né? É forte o negócio. Aí no versículo 16, né? No versículo 16, ó, olha o que diz, ó. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus, Jesus, enviará o anjo dele. Então, o anjo dele está andando em todas as igrejas. Em todas as igrejas que tiver essas coisas lá, o anjo está só anotando. Né? Opa, aqui nessa igreja aqui tem o quê? Prostituição. Olha, anotou. Tem o quê? Idolatria. Ó, anotou. Né? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Ou então, para que eu e você venha ter uma vida centrada na palavra de Deus e sair fora dessas coisas, e sair fora dessas coisas. Não praticar essas coisas. Né? E que Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus nos colocou no meu coração nesse dia de hoje. Eu agradeço muito pela oportunidade que tenho. Muito obrigado. Que Deus venha fazer uma grande obra na tua vida. Em nome de Jesus. Por isso eu agradeço. Por esse momento. Aqui foi. Eu não falei nada de mim, porque eu não tenho nada a falar de mim. Eu falei aqui que está registrado na palavra dele. Na palavra do Senhor. Amém? Fica na paz. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?